Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de História da semana. E estamos aqui hoje para continuar nossos estudos, dando sequência em um pensamento que foi iniciado lá na nossa aula sobre iluminismo e foi também discutido no nosso sábado pedagógico. E agora encontra-se no momento exato em que existe uma mudança do pensamento para a ação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiramente, nós estudamos o iluminismo, quais eram seus ideais, quem eram os iluministas, né, na Europa, e agora nós vamos começar a ver como esses ideais foram sendo colocados em prática, tanto na Europa quanto fora da Europa. O primeiro momento em que isso vai acontecer é a independência dos Estados Unidos da América, e aí nós vamos analisar aqui de forma bem interessante como é que isso se deu, né? Como é que 13 colônias localizadas ao longo da costa atlântica da América do Norte se tornariam futuramente uma das maiores nações de todos os tempos, os Estados Unidos da América. Então vamos lá? Independência dos Estados Unidos. Vamos começar. Então, a primeira coisa a se mencionar é justamente essa questão de que, enquanto na Europa se agitavam com as ideias, os novos ideais do iluminismo, nas Américas existia, né, na América se vivia sobre as regras do colonialismo. O que é, vamos retomar bem brevemente, fazer um revival do que é colonialismo. Colonialismo é então esse sistema econômico e político no qual um país é explorado, sistematicamente explorado por outro. No contexto do século XVI, século XV e XVI, grandes potências europeias como Portugal, Espanha, Inglaterra, basicamente essas, passaram a financiar grandes navegações para a busca, né, que tinham como objetivo a busca de novos territórios. Nesse processo, inclusive, o Brasil é descoberto, né? E não só o Brasil, como vários outros territórios passam a ser, então, colônias desses outros países, né, desses países europeus. Se estabelece aí o que é chamado Pacto Colonial, em que existe um lado uma metrópole europeia, uma grande nação europeia, e do outro uma colônia, um assentamento, né, no qual para onde vão ser enviados europeus, tanto para assumir, né, ali o território, ocupar aquele território, como também para extrair daquele território possíveis riquezas. Então, isso é o pacto colonial. E nesse sentido, a colônia ela é, vamos dizer assim, uma serva da metrópole. Ela é explorada pela metrópole e ela não tem autonomia. Isso é uma coisa importante para vocês se lembrarem lá na frente. Então, são situações diferentes que a gente tem aqui. A Europa já está passando por um processo em que o iluminismo está rolando, em que já tem ideais para a derrubada dos reis, para a derrubada dos governos, né, dos poderes reais. E enquanto está rolando lá, as colônias ainda vivem nesse sentido, né, de não terem uma autonomia, de estarem a serviço das metrópoles, dos países europeus, certo? Então, são situações muito diferentes, não é? Na Europa está passando por essa situação, por esse novo pensamento, essas luzes do século XVIII, e as colônias estão vivendo aí essa vida, né, de exploração. Mas enquanto isso rolava, enquanto isso acontecia, já existiam nas ricas elites originárias das terras coloniais a insatisfação diante da falta de autonomia, dessa falta de autonomia. Esse pensamento já existia, tá? Não só nas 13 colônias, que é o caso que nós estamos vendo aqui, mas em outras tantas colônias ao redor do mundo das Américas. Tanto na América do Norte, na América Central e na América do Sul.
sempre existiu essa insatisfação. Mas são as 13 colônias britânicas que vão inicialmente dar o pontapé inicial vão dar esse pontapé para um processo de emancipação, de independência das colônias dessas metrópoles, para que as colônias deixem de ser exploradas pelas metrópoles. Então, essa obrigação, ela vai ser o motivo que vai levar à insatisfação dessas colônias e que vai desencadear todo um processo de independência que não vai ser rápido, não vai ser tranquilo, vai durar cerca de uma década, ou seja, 10 anos, mas que ao final vai resultar na ascensão da nação americana, ok? Então, vamos estudar aqui, inicialmente, o que são, afinal, essas 13 colônias britânicas, do que eu estou falando aqui. As 13 colônias são, como o nome diz, colônias, são porções do território que foram, dominadas ali pela Inglaterra. Mas como é que a gente pode entender essa relação com a Inglaterra? Inicialmente, é importante eu delimitar aqui para vocês essa questão de como é que se dava o processo de colonização. E esse processo ele vai se repetir de muitas formas em muitas regiões, tá? Não vai ser só na América do Norte, mas na América Central e na América do Sul. Como é que se coloniza nesse momento? Através do oceano. Como é que os europeus chegam às colônias? Como é que os europeus estabelecem as colônias? Através dos oceanos, sobretudo do Oceano Atlântico. E é por isso que as colônias, inicialmente, são estabelecidas aonde? Na faixa litorânea do Oceano Atlântico. Então, isso vai acontecer aqui, no caso das 13 colônias, mas vai acontecer no Brasil, vai acontecer na região, né, do Chile, Argentina, todos esses países que foram colônias em algum momento da sua história. Por que isso acontece? Logicamente, não existia avião, né? Não existiam formas de você viajar que não fossem os barcos. E os barcos sempre vão atracar, sempre vão parar nos litorais, né? O primeiro espaço que você ocupa é o litoral. Então é sempre assim, o primeiro espaço a ser colonizado é sempre o litoral. E aqui, se vocês puderem observar, em azul está justamente o oceano. E essa faixa de terra aqui, né, que vai corresponder às 13 colônias, é então uma faixa do litoral atlântico do que hoje é os Estados Unidos da América. Então, inicialmente, para vocês entenderem, quando nós falamos de independência das 13 colônias britânicas, ou falamos de independência dos Estados Unidos da América, nós não estamos falando do território total que hoje representa os Estados Unidos. Se você for olhar no mapa, os Estados Unidos é um país imenso, né? É um país que domina de costa a costa, ou seja, ele é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. Mas nesse momento da história, no momento inicial da sua história, ele é restrito apenas a essas 13 colônias do Atlântico. Ok? E quais são essas colônias? Vocês estão vendo aí na imagem que cada uma está pintadinha de uma cor. Sim, antes de falar das 13 colônias em si, é importante destacar esses outros dois territórios aqui. O território em laranja é o território que será o território dos indígenas, né? Quando você chega em qualquer região para dominar, essa região normalmente já tem dono, né? No Brasil foi desse jeito, sempre tem alguém que já está lá, né? Os seres humanos se espalharam por todos os continentes. A menos que seja uma ilha remota, é muito difícil você não encontrar povos vivendo ali. E aí, esses povos, eles foram sendo expulsos sistematicamente do litoral em direção ao centro do país, em direção ao centro do território. E à medida que esses nativos foram sendo expulsos e oprimidos, o território deles foi sendo diminuído. Mas nesse momento das 13 colônias, esse território compreende a todo o restante do território americano. E as 13 colônias representam apenas essa faixa de terra. Então, esse território que está pintado em laranja representa todo o restante do território norte-americano,
que é ainda habitado pelos nativos indígenas. Aqui embaixo, que eu não vou conseguir apontar, porque, enfim, o apontador não vai até lá, mas aqui embaixo em vermelho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, está um território espanhol. Para vocês verem que a Espanha, ela foi tão, enfim, tão bem sucedida no seu processo de colonização, que ela colonizou grande parte do território da América Central e da América do Sul e ainda beliscou um pedacinho da América do Norte. Então, essa colônia chamada de... Ai, Jesus, eu vou esquecer. Essa colônia aqui embaixo é a... vou esquecer mesmo. Spanish... Flórida, gente. Essa colônia aqui embaixo chama-se Flórida e hoje ainda é chamada de Flórida. Então, a Flórida era de posse dos espanhóis. E fora a Flórida, que está em vermelho, e o espaço em laranja que pertencia aos nativos, nós tínhamos então as 13 colônias. Em amarelo, nós temos as colônias de New Hampshire e Massachusetts e Rhode Island. Não, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Em rosa, nós temos Nova York, New Jersey, Delaware, Maryland e Pensilvânia. E em verde nós temos... Não, Maryland em verde, Virgínia, North Carolina, South Carolina e Georgia. Então, são essas as 13 colônias britânicas. Cada uma representada em uma cor. As em amarelo são chamadas de New England Colonies, as colônias britânicas mais novas. As em rosa são as colônias médias, são denominadas colônias médias. E as colônias em verde são chamadas de colônias do sul, ou Southern Colonies. Ou seja, essa é uma diferenciaçãozinha básica entre elas, mas todas são colônias britânicas, né? E aí, como é que se deu a colonização dessas 3 colônias? Ela foi um tanto diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né? Porque a colonização feita pela Inglaterra, ela levou muito em consideração as possibilidades que o território oferecia. Então, por exemplo, no sul, na região da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, foram desenvolvidas as lavouras de algodão, fumo, e essas lavouras, elas eram... quem trabalhava nessas lavouras eram os escravos. Então, nesse sentido, essas lavouras aqui, em verde, elas tinham um processo de colonização muito parecido com o que foi no Brasil. Ou seja, você cria, você desmata, né, toda a região, você cria pasto, na verdade, você cria plantações gigantescas de algodão, de cana-de-açúcar, de fumo, né? De fumo, enfim. Esses tipos de plantação, chamado plantation, é uma plantação imensa de um produto só, ou de pouquíssimos produtos. Ou seja, é uma economia não diversificada. E quem trabalha nessas plantações são os africanos escravizados. Então, nesse sentido, as colônias do sul, como a Virgínia, a Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia, são colônias muito parecidas com o Brasil, ok? São colônias de plantation. No norte, Pensilvânia e Nova York, por exemplo, existem outra noção de colonização. Nela são estabelecidas pequenas propriedades rurais que vão basicamente viver da criação de gado, ovelha. E, além disso, essas colônias do norte, elas vão se estabelecer a partir também da caça, né, do comércio de peles, né, tanto a pele do gado quanto a pele de animais silvestres. E uma coisa mais importante que essas colônias vão fazer é se estabelecerem com indústrias construtoras de barcos. Então, já se observa essa distinção. No sul, plantation, grandes plantações com o uso de escravizados. No norte,
né, aqui em amarelo e em rosa, nós temos as colônias que têm uma produção mais diversificada, que são baseadas no trabalho livre, tá? Então aqui não se utiliza escravos. Quem trabalha seja em plantação ou criação de gado, são os próprios colonos. Então há uma diferenciação muito grande entre como a colonização se deu no sul e como a colonização se deu no norte. Essa diferenciação, tá, gente, é muito importante porque vai dar muito pano para manga na história dos Estados Unidos como um todo. Séculos depois, a gente está falando aqui dos idos de 1600, certo? 1600, 1700. Nos idos já do século XIX, 1800, essa diferenciação entre o norte e o sul vai levar à guerra civil ou à guerra de secessão. Então, é justamente essa diferenciação entre um norte mais desenvolvido, mais moderno, sem escravidão, e um sul menos desenvolvido, mais agrícola e com escravidão, que vai fazer e vai gerar o conflito da guerra civil. Então, a semente da guerra civil já foi plantada aqui nas 13 colônias. Então, vejam aí essa questão, né? No sul, um tipo de colonização, no norte, outro tipo de colonização. E aí, já que eu falei bastante o nome das colônias, citei vários exemplos delas, agora eu peço aqui que vocês, vamos ver se vocês prestaram atenção, e quem responder essa pergunta vai ganhar 1 ponto na média final do bimestre, desse primeiro bimestre. Então, quem teve bastante atenção vai poder me dizer aí dois exemplos dessas 13 colônias. Cite 2 exemplos das 13 colônias britânicas. Eu citei colônias do sul, citei colônias do norte. Vamos ver se vocês prestaram atenção e se vocês vão poder me responder aí nos comentários. Vamos lá? Esse ponto só vale para quem responder agora, tá, gente? Agora, durante a primeira transmissão do vídeo no YouTube, ok? A primeira transmissão do vídeo é que vale essa questão do ponto. Depois que passar essa primeira transmissão, não vale mais. Se você quiser responder, você responde, mas só vale na primeira transmissão do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, respondam aí. Vocês têm até, vamos lá, vamos ver. Tô esperando aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ver quem responde. Quando virar para 18 minutos, a gente termina. Opa, virou. Então, fechou? Quem respondeu, ganhou 1 ponto. Quem não respondeu, enfim, não ganhou. Vamos lá. Então, para explicar melhor como é que funcionava, então, essa questão, né, é importante mencionar essa questão do comércio, né? Então, as 13 colônias britânicas, elas tinham muito essa questão da autonomia do comércio. E elas comercializavam diretamente com outras regiões do mundo, né? Tanto com a África quanto com a Europa. E o que é que elas compravam e o que é que elas vendiam? Elas vendiam para a Europa e para o resto sobretudo para a Europa, elas vendiam sobretudo o açúcar, o melado, o café e o trigo, tá? Eram os principais produtos de exportação. E eles importavam o tecido, tecidos finos, o sal e as armas. Então, esse comércio era muito produzido nesse sentido. E o algodão que eles produziam? Normalmente, o algodão que era produzido pelas colônias do norte era vendido para dentro da própria colônia, inicialmente, né, para as próprias colônias do norte, que muitas vezes produziam tecidos, né, produziam roupas. E então, outra coisa, de onde é que vinham os escravizados, né? Como é que era a questão dos escravizados? É claro que eles vinham da África, mas nesse caso, os colonos britânicos aqui, eles mesmos compravam
faziam, né, o comércio diretamente com a região africana, né, dos escravizados. Então vejam que essas colônias de fato tinham muita autonomia, tanto de vender quanto de comprar. Então, essa questão dessa autonomia que eu falei, ela vai rolar até o século XVIII, ou seja, 1700. Nesse momento, até esse momento, as colônias norte-americanas possuem essa relativa autonomia de vender, de comprar. Os habitantes das colônias viviam em acordo com a coroa. As tropas inglesas mal pisavam no território das colônias, e os próprios colonos tinham que proteger-se dos ataques dos nativos e de outros colonos franceses, além dos ataques dos piratas, os piratas franceses, os piratas holandeses e, pasmem, piratas ingleses. Então, todas essas ameaças tinham que ser defendidas pelos próprios colonos. E por isso os colonos tinham o direito de se armar, de comprar arma, comprar pólvora. Nesse caso, a gente podia dizer que a Inglaterra ela deixava as colônias britânicas em uma rédea longa, né? Dava corda para as colônias. Deu essa corda por muito tempo. E essas colônias se acostumaram com essa corda, tá? E aí o que é que acontece no século XVIII? A corda arrocha, a corda aperta. E por que ela aperta? Porque a Inglaterra travou uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos com a França. E essa guerra, a Inglaterra acabou, se eu não me engano, a Inglaterra acabou perdendo a guerra para a França. E nesse processo, a Inglaterra gastou muito dinheiro. A Inglaterra quase faliu nessa guerra. E aí, quando a coroa perde dinheiro, o que é que ela faz? Bom, eu tenho essas 13 colônias, está dando muito dinheiro ali, a galera tá tirando dinheiro bom com comércio, vou me aproveitar. É a minha colônia, eu tenho o meu direito. Passou a exigir cada vez mais impostos dos colonos. Até aí estava tudo mais ou menos, né? Mas aí a Inglaterra foi além. Além de cobrar mais impostos, a Inglaterra passou a obrigar, a controlar as atividades comerciais das colônias, tirando essa sua autonomia de comercializar diretamente com os países, né, enfim, comprar e vender de outros países que não fossem a Inglaterra. Aí o bicho pegou. Aí não dá. Então, o que é que aconteceu? Conflito, né, gente? Os primeiros conflitos mais sérios vieram justamente a partir da aprovação da coroa de leis, das chamadas leis intoleráveis. Dentro dessas leis intoleráveis estava uma que dizia que o colono britânico só poderia comprar chá britânico, ou seja, os colonos lá da América do Norte só poderiam consumir chá que viesse do Reino Unido, comprar chá diretamente do Reino Unido. Esse chá do Reino Unido, é claro que ao fazer isso, eles iam acabar pagando muito mais caro por esse chá. Esse chá poderia demorar muito tempo para chegar, né? Já que os americanos tinham seus próprios navios, eles podiam muito bem ir a qualquer momento comprar o chá e tal, fazer o transporte. Mas a exigência de comprar o chá diretamente dos britânicos fez com que, primeiro, o chá ficasse extremamente caro e, segundo, o chá passasse a acontecer atrasos nas entregas do chá, né? Tudo isso atrapalhou o consumo dessa bebida pelos americanos, pelos norte-americanos. Eu gosto de dar o exemplo para a gente entender esse drama na atualidade. Vocês podem dizer, nossa, eles brigaram por causa de chá. Hoje em dia o chá pra gente é uma coisa que muita gente não gosta, né? Muito pouca gente gosta, na verdade. Mas vamos pensar se fosse o café. Vamos pensar se o nosso governo, né, se o governo atual chegasse pra gente e dissesse assim, agora só pode consumir café, o café do governo. O governo montaria uma fábrica de café e o café que deveria ser consumido deveria ser só esse café do governo. Comprado, tá? Não distribuído. Um café, a gente só poderia comprar café do governo. Todas as outras empresas de café, elas seriam proibidas, não poderiam comprar café de outras empresas.
Claro que isso faria com que o preço do café fosse lá para a altura, né? Você só poderia comprar do governo. O governo também poderia não dar conta da demanda do café e não entregar o café a tempo e faltar café no mercado. O café do governo poderia não ser tão bom, mas você era obrigado a comprar do café do governo. O que é que isso acarretaria nas nossas vidas? Muitos parariam de tomar café. E isso não seria muito chato pra gente? Nós somos muito acostumados a tomar café. Muitas pessoas são, inclusive, viciadas em café. Então, para a gente tentar se colocar na pele do pessoal lá da época, né? Foi isso que a Inglaterra fez com as leis abusivas do chá. E aí, revoltados com essas leis, o que é que os colonos fizeram? Eles fizeram a festa do chá de Boston. A festa do chá de Boston foi um protesto dos colonos contra essa lei que obrigava o consumo de chá britânico. Eles fizeram o quê? Pegaram um grupo de colonos, se vestiram de índios, foram ao porto de Boston e pegaram a carga de chá britânico que estava lá e jogaram toda no mar, como um protesto contra esse chá britânico. Então, a partir disso aí, as tensões foram só aumentando e acabou em conflito. Foi se organizando, então, um exército revolucionário, um exército de colonos, contra o quê? O exército britânico. Então, não precisa pensar muito para entender que esses primeiros conflitos entre os colonos e o exército britânico, quem levou a pior foram os colonos. Quem tinha melhores armas, obviamente, era o Império Britânico. Eles eram profissionais. Os colonos eram amadores. Eles não tinham muita noção de guerrilha. Mas, com o tempo, a coisa foi virando. O que é que os colonos tinham ao seu favor? Primeiro, o conhecimento do território. Claro, os ingleses praticamente não pisavam os pés no Novo Mundo. Não pisavam os pés nas colônias. Mas também, o que é que rola nesse meio tempo? A França declara seu apoio aos rebeldes. Por quê? Porque eles odiavam a Inglaterra, eles tinham acabado de ter uma guerra com a Inglaterra. Então, o que é que os franceses fazem? Vamos ajudar os colonos. Esse, inclusive, foi um dos piores erros que a França podia ter cometido. E a gente vai entender bem isso lá na Revolução Francesa. Mas, por hora, fiquem com a informação que a França não podia ter errado mais ao apoiar o processo de independência. Mas vamos lá. Com a ajuda dos franceses, com o conhecimento do território, o melhoramento das armas, finalmente os colonos passam a ter vitórias substanciais e, eventualmente, ganham, né? E aí a Declaração da Independência é assinada em 1776, mais batalhas vão rolar com o Império Britânico de 77 a 81, e em 1783 é finalmente assinado o reconhecimento oficial do Império Britânico da independência das 13 colônias. Então, esse é o processo histórico. Mas uma coisa interessante de se pensar é quem eram os líderes desse movimento. A grande maioria dos líderes do movimento eram membros da classe alta, da classe média alta dos colonos britânicos, não eram pobres. Assim como na Revolução Francesa, uma coisa que vocês devem observar nesses movimentos é que os pobres eles são usados sim como massa de manobra, mas quem idealiza todo o movimento são sempre os burgueses e os ricos da região. Então aqui estão, quem eram esses ricos? Quem era essa galera endinheirada que propôs a independência? São os chamados pais fundadores. Um grupo formado por cerca de 50 homens, cada um mais rico que o outro, que idealizaram então o movimento de independência. Entre os mais conhecidos estão o George Washington e o Thomas Jefferson, né, que eram os principais, assim, os rostos mais conhecidos. Além do Alexander Hamilton, também, que foi um grande personagem. E aí, uma coisa que eu trouxe de interessante para vocês é que lá nos Estados Unidos, né, em um determinado contexto da história,
foi cravado no Monte Rushmore as faces desses pais fundadores. Aqui está o George Washington. Não sei quais são os outros 3, mas Thomas Jefferson deve estar entre aqui, mas esse é o Washington. Eu acho que quem já assistiu Naruto vai reconhecer de cara essa parada de esculpir rostos em uma montanha. É daí que o Kishimoto tirou a ideia, né, de esculpir o rosto dos Hokages lá na montanhazinha de Konoha. E ao contrário do que é lá, né, que cada Hokage que passa é esculpido na montanha, aqui essas esculturas foram feitas em homenagem aos pais fundadores da nação americana. E lá em Konoha foram feitas em homenagem aos pais fundadores de Konoha. Então é uma sacada bem legal que o Kishimoto teve de relacionar, né, de pegar esse acontecimento histórico e colocar para a história do Naruto. E aí, gente, para a gente ir já se enrumando para a conclusão, após a independência, precisava-se então se organizar como é que seria essa nova nação. E dois ideais surgiram nesse contexto. O Thomas Jefferson, um dos pais fundadores, propôs que a nova nação fosse uma república, no qual o governo central seria fraco e que daria uma grande autonomia para os estados. Nesse caso, a ideia que prevaleceu foi a do Jefferson, né? Mas qual era a outra ideia? A do Alexander Hamilton, que era também um dos pais fundadores, que propôs o federalismo. E no federalismo se pregava a ideia de um Estado central forte e que limitava a autonomia dos estados. Então, dentro dos dois ideais, o ideal do Jefferson e o ideal do Hamilton, venceu o ideal do Jefferson. Então, a República Norte-Americana é uma república que até os dias atuais tem um governo central forte, um governo central fraco e que dá sempre muita autonomia para os estados. O que é que isso gera de consequência? Né? O que é que isso faz na realidade até o dia de hoje? Faz com que existam sim leis federais, mas que existe também uma grande autonomia para os estados. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos existem coisas que são proibidas em um estado e aceitas em outra, né? Outro exemplo disso é como a polícia, digamos, a Polícia Federal de lá, ou seja, o FBI, atua. Então, o FBI, ele respeita muito essa questão da autonomia dos estados. O FBI só pode investigar um crime se esse crime for cometido em mais de um estado ou se o estado acionar o FBI para ajudar na investigação. Então, vejam que tem muito esse respeito à autonomia do estado, dos estados, tá? Então, é isso, pessoal. Agora a gente vai para a nossa parte final e acho que é a mais importante de todas. Eu falei no início da aula que aqui é o primeiro momento em que os ideais da revolução, os ideais do iluminismo vão ser postos em prática, certo? Então, vamos ver como é que isso acontece dentro da Constituição norte-americana. A Constituição americana é um documento, né, um conjunto de leis que estabelece a fundação da nação norte-americana. E dentro desse documento está estabelecido a criação de 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Lembram então da nossa aula sobre iluminismo? Lá eu falei de um filósofo chamado Montesquieu. E o Montesquieu, ele propôs justamente, ele idealizou a ideia dos 3 estados. A partir da sua crítica de que o rei não era capaz de governar, ao mesmo tempo estabelecer leis e ao mesmo tempo julgar os crimes, né, que era o que acontecia, o rei tinha direito de fazer tudo isso, ele disse, melhor que se estabeleça que o governante, né, ele esteja sujeito a um poder legislativo, o executivo e o judiciário. Então, ele pensou essa ideia de dividir os poderes em 3. E é esse momento da história, esse momento da independência norte-americana, em que essa ideia vai ser colocada em prática. Então, vejam que aqui é um primeiro momento em que isso acontece. Ok? Outra situação que foi idealizada no movimento do iluminismo e vai ser aplicada aqui são as
10 primeiras emendas dessa Constituição, que são chamadas de Bill of Rights, ou a Carta dos Direitos, no qual se diz dos direitos essenciais do cidadão norte-americano. Entre eles estão alguns como a liberdade de expressão, dizer tudo aquilo que se quer dizer, a liberdade de religião, seguir qualquer tipo de culto, o direito ao porte de armas e o direito à proteção da propriedade privada. Aqui é interessante trazer, né, a questão do nosso sábado pedagógico. O iluminismo, ele não é um movimento único, né? Apesar das ideias centrais girarem em torno de serem contra as monarquias, muitos pensadores iluministas vão pensar de formas opostas sobre o mesmo tema, como eu mostrei no sábado pedagógico entre o Rousseau e o John Locke. Enquanto o Rousseau era contra a propriedade privada, o John Locke apoiava. E quem é que vai ser o autor que mais vai influenciar os pais fundadores na Constituição norte-americana? O John Locke. Porque é a partir das ideias do John Locke que os Estados Unidos vão estabelecer, por exemplo, essa liberdade econômica. Então, a liberdade econômica, o liberalismo econômico, que é marca até hoje dos Estados Unidos, ou seja, a liberdade de comercializar, o Estado não interferir na economia, é algo que veio do John Locke e que foi colocado em prática aqui na Constituição norte-americana. Esse ideal da propriedade privada, do respeito à propriedade privada, é o que também vai motivar a liberação total das armas. Até hoje nos Estados Unidos, mesmo com problemas que surgem de vez em quando com essa questão, né? Pessoas que invadem locais para matar os outros e tal, esse direito é tão valorizado lá nos Estados Unidos porque ele está intimamente ligado com a ideia da propriedade privada, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você entra num terreno, mesmo que o terreno não tenha nada dizendo, né, que é propriedade privada, você está sujeito a ser atacado, né, a levar um tiro. E a pessoa que te deu o tiro, ela pode usar esse direito constitucional, dizer, não, eu atirei porque eu estava defendendo minha propriedade privada. Então vejam como ideais iluministas são colocados em prática aqui. Ideais de liberdade, mas ideais também de valorização da propriedade privada. Então é isso, pessoal. Aqui é o primeiro momento em que o iluminismo é colocado em prática numa situação histórica real. Nas próximas aulas nós vamos ver outras situações, uma outra situação muito importante em que ele vai ser colocado em prática, que vai ser o processo da Revolução Francesa. Esse sim, muito mais complicado, muito mais extenso, é uma revolução de 10 anos também, né? Tanto quanto a independência dos Estados Unidos, é uma revolução de 10 anos, mas que modifica muita coisa, e que vai ter aí um desenrolar muito mais dramático. Então é isso, agradeço a participação de todos, até a próxima semana e beijo!